deixar registrado que, não é aqui de caneta, isso, que ela não poderá valer para qualquer matéria. Não se revoga, isso aqui cai para dar com pau. O que não se revoga? O que a gente tem como impossibilidade de revogação? O que a gente vai proibir ser revogado? Por que proibir, professor? Olha só, a análise não é de discricionariedade, a análise não é de conveniência, então a administração não pode sair revogando tudo que ela bem entender, existem limitações. A primeira limitação, e eu diria que a que mais cai em prova é: não se revoga ato vinculado. Vamos para a tela. Não se revoga ato vinculado. Ato vinculado não é passível de revogação. Cuidado com isso, cai bastante. Aí você me pergunta, por que não se revoga um ato vinculado? Pergunto, o ato vinculado possui análise de oportunidade e conveniência? Não. O ato vinculado não tem análise de conveniência e oportunidade. E o que é revogar? Analisar a oportunidade e conveniência. Então não se revoga. Se nele não tem conveniência e oportunidade, como diabo eu vou poder revogar? Não se revoga ato vinculado. Ato vinculado não se revoga. Tudo bem? Professor, mas e se ele for ilegal? Aí você anula, pô. Aí você vai anular. Um ato vinculado pode anular, lógico. Para anulação, basta que seja ilegal. Essa é a regra geral. Para revogação, ele tem que ser um ato legal, mas ele tem que ser um ato discricionário. Vinculado não se revoga. Também não se revoga, vamos para a tela, não se revoga ato exaurido, também chamado de consumado. O ato exaurido, também chamado de ato consumado, não pode ser revogado. Por quê? Veja bem, eu peço para tirar férias, tiro 10 dias de férias, no 11º dia vem a minha chefe e fala assim, vou revogar suas férias, não é conveniente que você tire férias nesse período. Eu já gozei férias, já tirei meus 10 dias, como é que você vai revogar? Você vai me tirar a viagem que eu fiz? Eu já fiz a porra da viagem, foi a única que eu fiz nesses últimos anos, você vai me tirar? Não tem como, é impossível revogar um ato que já se consumou. Imagine que eu tenha conseguido uma autorização para a administração para poder fazer aquela extração de terra que eu comentei já. Vou lá, tiro 100 mil metros cúbicos de terra. Aí vem a administração e fala, não é conveniente não. Eu já tirei, pô. Ato exaurido não se revoga. Ok? Professor, mas e se eu conseguir minhas férias porque eu fraudei, eu pratiquei uma ilegalidade? Aí eu vou anular. Pode anular? Pode. Por exemplo, anula minhas férias. Eu tenho que trabalhar 10 dias para pagar os 10 que eu fiquei de férias. Entendeu? Posso anular. Revogar não. Vamos para a tela. Eu também não vou poder revogar aquilo que chamamos de ato enunciativo. Ato enunciativo, certidão, atestado, não se revoga uma certidão. Professor, mas se a certidão foi ilegal, aí você anula, são coisas diferentes. Então não se revoga ato enunciativo. Tudo bem? Como é que eu vou revogar? Porque não é conveniente que você tenha nascido. Então não é conveniente, ele nasceu, mas não vamos revogar, isso não é interessante não. Seria bom em alguns casos, né? Revogar uma certidão de óbito. Não é conveniente que a pessoa tenha morrido. Seria bom em alguns casos. Né? Então cuidado, eu não posso revogar por conveniência e oportunidade. Tudo bem? Ok? Beleza, seguindo. Também não se revoga os chamados atos materiais, que são os atos de procedimentos, tá? São atos materiais, atos de procedimentos administrativos. Não é o próprio procedimento, o próprio eu posso. O que eu não posso são os atos que integram, atos ali de mero andamento, aqueles chamados atos de expediente, esses atos instrumentais, esses atos também não podem ser revogados. Ok? O que mais? Para a tela. Os chamados atos que geram direito líquido certo. Direito líquido e certo. Conhecido também como direito subjetivo. Direito subjetivo. Também não posso revogar. Por quê? Porque já entrou na minha esfera de direito. Então eu não
posso. É o que a gente tem na doutrina, alguns equiparam ao chamado direito adquirido. Vamos colocar aqui na tela. Direito adquirido. Esses são casos, meus caros, preste muita atenção, em que eu não vou poder revogar um ato administrativo. Então perceba que há uma limitação. Há uma limitação. Essa limitação vai valer para a anulação? Não, não vai valer para a anulação. Ah, então quer dizer que não tem limites para anulação? Tem. Tem limites temporais. Limites temporais. De matéria não, mas temporal tem. Olha que interessante. Para revogação, tem limites de matérias. Mas tem limite temporal? Tem prazo para poder revogar? Prazo para revogar? Não, não tem. Prazo para revogar, não. Vamos para a tela? Vamos colocar isso. Ó, não há prazo. Não há prazo. Por quê? Eu posso revogar hoje, daqui 1 ano, daqui 10, daqui 15 anos. Não há prazo para revogar. Eu não sei quando é que a porra da conveniência vai mudar. Se é conveniente hoje, amanhã não é conveniente. Não sei. Não sei. Nós colocamos lá uma via expressa só para ônibus. Está conveniente, está melhorando o trânsito. 3 anos depois ou 10 anos depois, já não é mais conveniente, revoga aquilo. Agora passa qualquer carro lá. Passa qualquer carro, não sei se é só ônibus não. Então eu não sei quando é que muda. Agora, para anular, vamos para a tela, ó. Para anular, a gente tem inclusive aqui o artigo 54 da Lei 9784. E esse artigo 54, ele diz que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decadência em 5 anos, contados a data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Ou seja, nós temos como prazo para anulação 5 anos como regra, rolando a decadência. Decadência em 5 anos. Essa aqui é a regra geral. Prazo decadencial de 5 anos. Agora, no caso de má-fé, cuidado, não há prazo. Não há prazo. Cuidado, porque isso aqui é uma exceção. Isso aqui é uma exceção. Havendo má-fé, não vai haver prazo para poder anular. Pode anular em 10, 15, 50, 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Ok? Não há prazo para poder anular. Maravilha? Sem problemas? Então é só tomar esse cuidado para que você não caia em pegadinha em prova. A anulação tem prazo. Revogação não tem prazo. Qual é o prazo para anulação? Regra 5 anos. Má-fé, aí pode ser a qualquer momento. Tudo bem? Aí vamos lá. Se o ato é revogado, vem um outro ato então para revogar. Então é o chamado ato revocatório, revogando aquele que já existe. Ao revogar esse ato que já existe, vai tirá-lo do mundo jurídico. A pergunta que se faz é: ao retirá-lo hoje, apaga todos os efeitos já produzidos ou os efeitos são mantidos e é só daqui para frente? Ao se revogar, imagine que você tenha uma autorização para desenvolvimento de uma atividade, 8 anos depois, 10 anos depois, revogação, não tem prazo, a administração revogue aquilo. Tudo que você produziu será mantido ou eu vou apagar também? Na revogação, como é mera conveniência e tudo que até então estava sendo produzido era válido, ao revogar é só daqui para frente. Então eu faço a seguinte pergunta para você, vai para a tela. Na revogação, o efeito dela retroage ou não? Existe retroatividade ou não? Tem ou não tem retroatividade? Tem? Não tem. Então a gente vai decorar que o ex nunc não retroage. Não retroage. Ou seja, ex nunc significa daqui para frente, daqui em diante. Revogo hoje, daqui para frente não produz mais efeitos. Para trás está tudo mantido. A revogação não atinge para trás, não retroage, não nunc. Então, ex nunc, não retroage. Ok? Beleza? Ex nunc significa de agora em diante, a partir de então. Essa é a tradução literal. Beleza?
Já ao anular, se hoje vamos anular, é porque há ilegalidade. E essa ilegalidade já estava presente. Então, o que é o mais lógico? Não só impedir que produza efeitos para frente, mas também tirar os efeitos produzidos até então. Então, na anulação, vamos para a tela, na anulação, o efeito é X. Pergunto, tem ou não tem retroatividade? Tem? Então é TUNC. TUNC, porque tem retroatividade. Agora, existe o famoso método vexatório para você decorar o ex-nunc e o ex-tunc. O ex-tunc bate na testa, tunc e vai para trás. O ex-nunc bate na nuca e vai para frente. O que interessa é decorar. Se bate na nuca, nunc e vai para frente. Ou se bate na testa e vai para trás. O que interessa é decorar. Eu gosto de decorar sempre assim. Nunc não, tunc tem. Nunc não, o quê? Não tem retroatividade. Tunc tem. Tem o quê? Tem retroatividade. Tunc tem, nunc não. Tunc tem, nunc não. Agora, isso fica aí a critério de você decorar o que você achar mais fácil. O que eu sempre brinco em sala é o seguinte. Você está lá na hora da prova. Você olha para os lados, desesperado. De repente, para uma prova escrita. Você olha, bate na testa, na nuca, fala, entendi. E começa a escrever. Os caras do lado falam, puta que pariu, o que tem a ver com ex-nunc e ex-tunc? Porque todo mundo decora, sabe, o que tem a ver? Ele sapeca. Na verdade, não tem nada a ver, é só para desestabilizar quem está do lado. Porque o cara está falando, por exemplo, de tortura, ele fala, cara, eu vou colocar aqui que na tortura gera efeito ex-nunc. menos um, entendeu? Essa que é a ideia, desestabilizar. Mas vamos voltar para cá. Toda anulação tem efeito ex-tunc? Não. Põe na tela, ó. Põe na tela. Na tela comigo. Grande da Atena. Põe na tela. Olha só. É possível se falar em efeito ex-nunc para os chamados terceiros de boa-fé. Terceiros de boa. Terceiros de boa fé. Para o terceiro de boa fé, é uma exceção e vai ser efeito ex-nunc. Por quê? O terceiro de boa fé é aquele que não participou da ilegalidade. Se ele não participou da ilegalidade, ele não pode sofrer as consequências de uma anulação. Então, para ele, nós não teremos o efeito ex-tunc, só ex-nunc. Tudo bem? Agora, cuidado. Aquelas frases secas. A anulação gera efeito ex-tunc, ponto. Verdadeiro. A anulação gera efeito ex-tunc. A anulação, em todos os casos, gera efeito ex-tunc, falso. Porque para terceiro de boa-fé, o efeito é ex-nunc. Tudo bem? E aí o último ponto de se perguntar sobre anulação e revogação. Quem pode anular ou revogar? Ora, acho que um dos temas é fácil. Vamos para a tela, ó. Quando se fala em revogação, não é uma análise de interesse da administração pública. Então, quem é que vai poder revogar? Só a administração pública é quem pode revogar. Agora, anular, não, anular é controle de ilegalidade, controle da legalidade para verificar se há uma ilegalidade, e aí qualquer um pode, tanto a administração, como também o poder judiciário, seria possível até pensar num poder legislativo em algumas situações. Agora a pergunta geralmente gira em torno disso, a administração pública ou o poder judiciário, e no caso da revogação, só a administração. Só que esse só merece um asterisco, porque olha para cá. Algumas questões de prova colocam assim: o Poder Judiciário pode revogar seus próprios atos administrativos. O que ele quis dizer com isso, seus próprios atos? Está dizendo que, se é um ato do próprio Judiciário, ele pode revogar. E aí, o que eu marco, professor? Você vai marcar verdadeiro, embora essa frase tenha um defeito. O melhor seria: o Poder Judiciário, na sua função administrativa, pode revogar atos administrativos. Aí sim. Agora, dizer que o Poder Judiciário pode revogar seus próprios atos, não está retratando a realidade, porque o Judiciário, na sua função jurisdicional, revoga seus atos? Não. Mas para efeito de prova, decore assim: o Poder Judiciário pode revogar seus próprios atos administrativos. Aí, você vai colocar entre parênteses, para ficar mais claro.
Nesse caso, a atuação é de administração pública. Porque aí é o judiciário agindo como administração pública. Entendeu? Por isso que ele pode revogar. Por isso que ele pode revogar. Maravilha? Maravilha? Então cuidado com esse ponto. E aí a gente fecha a anulação e revogação, esse quadro comparativo, tá? Os pontos cruciais. Vimos aqui os 53 e os 54, mas não podemos deixar de ver também esse outro panorama de extinção, dos atos, porque temos aqui o seguinte: o ato também pode ser extinto porque simplesmente ele cumpriu os seus efeitos. E aí, ao cumprir seus efeitos, isso seria uma revogação? Seria uma anulação? Não. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello fala, ele cumpriu os seus efeitos. O ato nasceu para durar 10 dias, já durou os 10 dias, pronto. Como ele também fala, desapareceu o sujeito ou o próprio objeto. Alguém tinha uma autorização para poder navegar, esse alguém morreu, desapareceu o sujeito. Ou então, o rio secou, desapareceu o objeto. Pergunto, está revogando? Está anulando? Não. Então ele traz outras situações. E em prova, você acaba encontrando vez ou outra isso aqui que ele trata como retirada. O que é a retirada? A revogação, como a gente conhece. A invalidação, que é a anulação, como a gente conhece. Só que aí ele traz essas três situações aqui, que vez ou outra caem em prova. O que é a cassação? A cassação é uma forma de sanção com a extinção do ato em razão do descumprimento pelo destinatário. O destinatário do ato simplesmente passou a descumprir. O exemplo clássico em prova é, eu tenho uma autorização para funcionar um hotel, não está dando muito dinheiro, tira o H e põe um M e vira motel. Mas a minha autorização é para hotel. Esse exemplo clássico cai em prova. Perceba que eu, destinatário, estou descumprindo porque a minha autorização era para hotel. E agora eu fiz um motel. Descumprimento meu. Eu estou, então, cassando. Eu não. A administração está cassando. A cassação é uma sanção. A punição, perdeu porque descumpriu. Cassação. Tudo bem? Na tela. Caducidade. A caducidade, como o nome indica, é porque a gente tem o ato ficando velho. Porque, então, surge aqui um novo ordenamento jurídico. Novo ordenamento jurídico. Então a caducidade, caducou. Tinha eu lá uma autorização, surgem novos atos administrativos que impedem a minha autorização de existir. Então a minha ficou velha, porque os novos atos não permitem mais isso. As novas leis, o plano diretor não autoriza mais isso. Caducidade, caducou. Ok? E, por fim, contraposição. O nome ajuda. Atos em sentidos contrários. Que isso aqui para mim é uma imbecilidade, porque o exemplo que o Celso Antônio Bandeira de Mello dá é: a exoneração é um ato contraposto à nomeação. Para mim é uma loucura, porque ao exonerar eu retiro a nomeação? Não. Qual que é a vantagem? Esse é o único exemplo que ele dá, e me lembro de ter visto isso em duas provas, e nas duas o mesmo exemplo. Então não me preocuparia muito com essa. Dessas três, vão para a tela. Eu queria que você tomasse mais cuidado. Dessas três quais? Dessas três que o Celso Antônio trata diferentemente, cuidado com a cassação. Lógico, a revogação que a gente já viu, a anulação que ele chama de invalidação, mas cuidado com a cassação, porque isso pode cair. E a renúncia, quando o destinatário abre mão do ato. O nome já ajuda. Abre mão do ato. Ele não quer mais. E aí ele renuncia. Tudo bem? Maravilha? Mas
ficaria eu com isso aqui, ó. Isso aqui é o que mais cai, 90%. E aí, vez ou outra, você encontra aqui. E para finalizarmos, a convalidação. Olha para mim. Convalidar é manter. Convalidar é manter o ato. A convalidação é simplesmente a manutenção dele. O ato tem um defeito. É mesmo, professor? Tem um defeito? Tem. Olha só isso, ó. Olha aqui, olha aqui. Para a gente poder entender a convalidação, a gente tem que partir da ideia de um vício, de um defeito. Opa. Tendo um vício, um defeito, a gente vai classificar esse vício, em um vício absoluto, que é o que a gente chama de nulidade absoluta, conhecido também como ato nulo, e que aqui só temos uma saída, a anulação. Mas esse vício, ele pode ser um vício relativo, que é o que a gente pode chamar de nulidade relativa, conhecido também como ato anulável. E esse ato anulável, preste atenção, ele tem duas opções. Ou a anulação, ou a convalidação. Olha isso. A convalidação, perceba, tem a mesma origem da anulação. Então perceba que eu só posso pensar em convalidar um defeito. Eu só convalido se tiver defeito. Olha para a tela. O artigo 55 diz isso para a gente. Em decisão na qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro. Perceba que aqui é uma limitação. Não pode ter nem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro. Aí, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, ou seja, a nulidade relativa, poderão ser convalidados, corrigidos pela própria administração. Então perceba, meus caros, perceba aqui que a gente tem a convalidação em situações que se aproximam, que a origem é a da anulação. Então, diante de um vício, eu posso convalidar? Depende. O vício é absoluto? O vício é relativo? Vai depender. E como é que eu analiso isso, professor? Vamos lá. Quando a gente trata os atos, nós temos o famoso com, fi, fo, mob. E, para pensar em convalidação, só se houver vício, ou na competência, ou na forma. Isso quer dizer que vício na finalidade, vício no motivo e vício no objeto não vai admitir. Tem até algumas pessoas que gostam de decorar assim, ó. Para convalidar tem que ter foco. Ó, foco, forma e competência. Beleza, tem que decorar. Na competência e na forma é possível se falar em convalidação. Mas olha para mim, não é qualquer vício na competência, não é qualquer vício na forma. É possível. Vício na matéria exclusiva, feita com algum defeito, não pode corrigir. Então, olha só isso. Competência, dependendo do vício, pode. Mas tem situações que a competência não vai admitir. Quando que não vai admitir? Se o vício de competência for na matéria. Se o vício for no sujeito, pode. Vício na matéria, não. Matéria de competência exclusiva, não admite convalidação. Forma. Se for uma forma essencial, não vai admitir convalidação. Se for não essencial, vai admitir. Então, todo vício de competência admite convalidação? Não. Todo vício de forma admite convalidação? Não. Alguns vão admitir, outros não. Tudo bem? Beleza? Sem problemas? Então tá. Com isso, ponto final aqui na nossa parte teórica de atos administrativos. Espero que tenha entendido, espero que tenha compreendido, espero que tenha anotado os pontos cruciais. Do mais, bons estudos e não deixe de fazer as questões que temos também. Maravilha? Beleza? Até nosso próximo capítulo.